Bom, boa noite, pessoal. Processos petroquímicos, nossa disciplina de sexta-feira à noite, uma disciplina categoria 17, uma disciplina onde a presença não é obrigatória. Então, as pessoas que estão aqui são pessoas especiais, porque gostam de estar presente, gostam de tornar essa aula mais agradável, através de um bate-papo, através de uma atividade síncrona. Então, tudo bem, Júlia, Vanessa, Jaqueline, boa noite. Muito bem. Olha aí, Jaqueline, Vanessa respondendo, Júlia. Bom, deixa eu começar aqui, então, apresentando o que nós vamos fazer hoje, né? Então, a telinha já foi compartilhada. Então, hoje vamos fazer o quê? Vamos dar o feedback da aula passada, né? Lembrando que a nossa parte 4 hoje, indústria de plástico, indústria de borracha. Fiquei muito feliz aí que a Júlia trabalha numa indústria de borracha, então ela vai poder, junto com a aula de hoje, ela vai poder contribuir bastante com o que nós vamos ver. E fechando, a parte 4 hoje, vamos fazer, claro, a revisão da atividade da aula passada, mas também vamos dar início na parte 4, estrutura molecular de polímeros, composição química, constituição, conformação, configuração, classificação de polímeros, comportamento dos polímeros em estado sólido e em solução. Lembrando que a gente não vai conseguir ver tudo isso hoje, tá? Mas uma parte a gente vê hoje e o restante a gente finaliza daí na próxima aula. E vamos sim fazer leituras e tem a finalização do livro Ciência dos Polímeros, que o professor já disponibilizou para vocês na aula passada. Então, agradecer a Pamela, o Marlon, a Rochelle, o William e o Gabriel. Olha aí, nenhuma das presentes fez atividade. Mas eu fiz. Eu fiz também. Fiz ontem. Não, mas eu fiz no mesmo dia. Eu fiz ontem. Vamos ver aqui. Será que o professor pegou errado? Eu fiz no mesmo dia. Eu fiz terça ou quarta-feira, não lembro. Vamos ver aqui, ó. Eu olhei a disciplina errada, pessoal. Sim, essas pessoas nem estão na turma. Nem estão na turma, as pessoas. Me desculpem. Agora sim, agora estamos na turma certa, professor. Aí, ó. Oh, que coisa feia, professor. Errei bonito agora, hein? Desculpa, pessoal, desculpa. Agora sim, olha ali, ó. Vamos ver quem está aqui. Ah, é o Valmir, a Suzana. O Valmir fez 2 vezes. O Valmir gostou de fazer a atividade. Tem gente pedindo para entrar, vamos ver aqui. Grande Matheus. Boa noite, Matheus. Tudo bem, meu amigo? Vamos lá. Bom, aqui então mudou os percentuais aqui, vamos ver então. O Valmir fez uma vez só, né? Suzana, o Tiago, a Vanessa, a Jaqueline e a Júlia. Perdão, Vanessa, perdão, Jaqueline, perdão, Júlia. Vocês fizeram a atividade. O professor que estava olhando na turma errada, viu? Muito bem. Então, 50% da turma fez. Importante, sempre a realização da atividade. Por quê? Porque ela permite a gente estar reforçando os conceitos, então, que foram trabalhados em sala de aula, Então, a atividade, a correção vai ser feita hoje, Então, é muito importante, por quê? Porque naquele momento ali a pessoa vai fazer, vai se desafiar, vai avaliar as alternativas, e na aula de hoje, então, vamos conferir como que a turma se saiu em termos de realização da atividade. Bom, então, agora sim, vamos lá para a primeira questão. A primeira questão aqui
Então, diz, aqui não está aparecendo completa, mas 100% da turma respondeu a letra E. Dá uma confirmada na questão aqui. Então, qual das moléculas estão conseguindo enxergar bem aí, pessoal? Sim, tá bom. Então, a primeira questão é, qual das moléculas representadas abaixo tem estrutura adequada à polimerização, formando macromoléculas? Então, aqui, a premissa, né, para que ocorra, então, a polimerização, né, da maneira como foi apresentada essa questão, nenhuma outra molécula aqui presente poderia estar sofrendo o processo de polimerização, assim como nós vimos na aula passada. Lembrando que nós vamos ter dois processos de polimerização. Um é a polimerização por, vamos lá, me ajudem, por adição e a outra por condensação, perfeito. Então, aqui, né, o que justifica a letra E? É a presença da insaturação. Né? Então, quando tivermos a insaturação, né, teremos aí, né, o processo de polimerização. Então, é a única molécula aí presente, das presentes aqui, que a gente poderia estar optando como... Então, 100% da turma acertou. Parabéns! Bom, a próxima aqui, ficamos aí, 43% ficou em C, né, e 57% ficou em A. Vamos dar uma olhadinha qual é que era a próxima questão. Então, dizia aqui, ó. Polimerização por condensação ocorre quando o processo de formação das macromoléculas a eliminação de moléculas pequenas. Um exemplo desse tipo de polimerização é a produção do poliéster, vista na reação que segue. Então, nós temos aqui dois grupos funcionais, né, nas extremidades da molécula e outros dois grupos funcionais na extremidade da molécula. Nesse caso aqui, então, a união dos grupos funcionais, as extremidades, né, liberando água, que é uma molécula pequena. Então, nós vamos formar, né, o monômero do poliéster, que é na realidade vai ser um copolímero, por quê? Porque ele é composto por duas unidades distintas aqui, né? Os seus, não é um monômero unitário, né? É um monômero que vai ser formado a partir da junção de duas moléculas distintas, sim, para formar, então, um monômero aqui, a menor parte do polímero, né, composto por um éster. Então, nós partimos da função ácido carboxílico e da função álcool para a formação, então, de um polímero, né, o poliéster. E liberando água, então, isso caracteriza uma polimerização de condensação. Então, o que a gente tem que prestar atenção quando a gente for, então, avaliar uma polimerização de condensação? Nós precisamos prestar atenção na quantidade de grupos funcionais que as moléculas vão apresentar, né? De componentes que vão promover, então, o processo, a reação, o link, né? Para que ocorra, então, a união. Porque aqui, pessoal, é diferente da aproximação entre moléculas, que daí nós vamos ter as forças intermoleculares. Não. Quando a gente tem a polimerização, é maior, a força é maior, porque nós vamos ter ligações químicas. Então, aqui nós vamos ter formação de ligação química, né? Onde o grupo o grupo ácido carboxílico vai estar sendo, né, adicionado, né, ao grupo álcool aqui, liberando uma água, obviamente. Daí, segue dentro daquela linha dos mecanismos que nós vimos na aula passada, né? Que daí, primeiro vai ter que ter um catalisador, esse catalisador, então, vai promover a polarização da molécula, e essa polarização, então, vai promover todo um processo reativo, que daí a gente viu que podem ser por radicais livres, podem ser por outras formações,
né, outros tipos de substâncias que promovem, então, o processo de polimerização. Então, nós temos a letra A, né, tudo bem? Nós temos um grupo aqui e outro grupo, só que não permite o crescimento da molécula. Por quê? Porque tu não tem um outro grupo álcool aqui e nem um outro grupo, né, a presença de carbonila e OH, ou seja, do ácido carboxílico. Esse aqui até tem uma insaturação, mas não dá. Então, o único que vai apresentar vai ser esse aqui, ó, onde vai haver a formação de amidas. Aqui nós vamos ter, por exemplo, a formação dos nylon. Né? Então, nitrogênio, certo? E aqui nós vamos ter OH, dupla O, OH, C dupla OH. Então, essa característica dos mesmos grupos funcionais nas extremidades é o que normalmente vai caracterizar como as menores moléculas, as menores partes, né, de uma repolimerização de condensação, onde, né, a partir da união dessa aqui, vai haver formação, então, formação das unidades menores de moléculas, que daí vai caracterizar como a polimerização de condensação, liberando água aqui no caso. Então, seria a letra C, a alternativa correta, e não a A. Então, digamos aí que 43% da turma acertou e 57% da turma errou. Tá? Próximo. Então, aqui tivemos 100%, né, de polialeto. Vamos ver qual é a próxima questão aqui. Então, o polímero Teflon, utilizado no revestimento de panelas, tem fórmula estrutural dada abaixo. Então, pode-se afirmar que o polímero pertence à função orgânica, é isso aí mesmo, é um polialeto, é uma poliamida. Que caracteriza uma amida? É uma carbonila ligada a um nitrogênio, isso caracteriza uma amida. Um éster, né, é uma carbonila ligado a um oxigênio, né, e um grupo alquil, né, ou um grupo, uma cadeia carbônica. Uma poliamina, né, então, caracteriza-se pela presença de nitrogênio. Né. O polialeto, né, que são os halogênios, aqui a presença do flúor. E um poliálcool, daí seria, né, a presença de grupos funcionais OH. Então, correto, 100% da turma, né, acertou a questão. Passamos para a próxima aqui. Então, o polimetilacrilato, substância transparente e semelhante ao vidro, é obtido pelo processo onde ocorre a reação de... Né, então, nós tínhamos aqui 100% da turma, né, optou por adição. Então, perfeito, acertaram. Lembrando que na aula passada nós passamos por cada uma dessas reações, por exemplo, a polimerização, né, do polimetilacrilato, e a gente constatou de fato que é a adição. Vamos ver a próxima aqui. Então, o polietileno utilizado na fabricação de filmes e sacolas é obtido pelo processo onde ocorre a reação de adição. Então, só para confirmar, o polietileno, né, então, pelo processo de adição. Próximo. O próximo, então, o PET, substância com excelente resistência à passagem de gases, e amplamente utilizado na fabricação de garrafas de refrigerantes, que é obtido pelo processo onde ocorre a reação de... Então, tivemos uma divisão aqui, ó, 57% afirmando que é condensação, 43% afirmando que é adição. Então, o PET é uma reação de condensação, a liberação de água, certo, pessoal? Próxima. Aqui. Próximo.
O nylon, utilizado na fabricação de meias e linhas de pescar, é obtido por um processo onde ocorre a reação de... Então, tivemos aqui 86% condensação, 14% eliminação, né? Então, aqui... Onde é que eu coloquei o nylon? Aqui eu coloquei por último, ó. É condensação, tá? O nylon utilizado na fabricação de meias, então é condensação, não é eliminação. A polimerização vai ser só 2 processos, tá? Ou é adição ou é condensação. A eliminação não entra, tá? Próxima. Então, considere as afirmações abaixo relativas a hidrocarbonetos normais e saturados. Né, na temperatura de... Tá. Nessa daqui, então, 57% afirmou que a 1 estava correta. Desculpa, 57% afirmou que a 2 estava correta, a 4 estava correta e a 5 estava correta. 14% afirmou que somente a 1 e a 2 estavam correta e 28% afirmou que todos estavam corretos. Então, somente 21,8% acertou. Porque, ó, considerando as afirmações abaixo relativas a hidrocarbonetos normais e saturados, na temperatura de 25 graus centígrados, a pressão de 1 atm. O estado físico mais estável de hidrocarbonetos contendo de 1 a 4 átomos de carbono é o gasoso. Perfeito. O estado físico mais estável de hidrocarbonetos contendo de 5 a 12 é o líquido. Perfeito. O estado físico mais... Isso aqui a gente... Aqui meio que essa questão, ela mistura com a parte 1, né, pega um pouquinho de parte 4, né, mas também parte 1 bastante. O estado físico mais estável de hidrocarbonetos contendo de 25 a 50 átomos é o sólido cristalino. Perfeito. Hidrocarbonetos contendo de 25 a 50 átomos de carbono são classificados como parafina. Hidrocarbonetos contendo de 1.000 a 3.000 átomos de carbono são classificados como polietileno. Curioso isso, né? Porque a gente pensa assim, o polietileno não é um hidrocarboneto, ele é um polímero. Mas qual é a composição dele? Não é só carbono e hidrogênio? Então, se ele só tem carbono e hidrogênio, ele é um hidrocarboneto. Sim, ele é um hidrocarboneto de elevadíssimo peso molecular. Mas sim, ele é um hidrocarboneto, então não está errado. Ou seja, todas as afirmativas estão corretas, tá? Da 1 até a 5, então só 28% da turma aí acabou levando essa questão aí. Próximo. Pessoal, tranquilo a correção? Alguma dúvida? Não, tranquilo, prof. Até aquela ali, quando eu mandei a anterior, eu não marquei todas, porque pesquisado não era sólido cristalino, e sim sólido amorfo. Daí eu mandei a questão e depois eu fui dar mais uma olhada e daí eu vi que estava certo, mas já tinha mandado. A parafina, ela por causa da forma como ela vai acabar se estruturando. Só que aquilo não é, a parafina não é um polímero, né? Então, as características são diferentes, mas ela sim, ela vai ser cristalina, né? Por isso que ela é opaca, digamos assim, né? A parafina em si, né? Ela não é transparente, não é translúcida, né? Perfeito. Legal a tua colocação. É a Júlia, né? Vamos para a próxima aqui, então. Essa daqui, então, a baquelite ainda é bastante usado em utensílios domésticos e materiais elétricos. É um polímero de condensação formado pela reação de fenol com formaldeído, ocorrendo a eliminação de uma substância composta. Daí talvez aí esteja a confusão daquela resposta lá, a eliminação, né? Na realidade, é uma reação de condensação. O produto de eliminação será, daí aqui, 71% afirmou que é água e 28% afirmou que é o próprio formaldeído. Né? Então, quem acertou foi 72% quase da turma.
Próxima. Vamos ver como é que foi as respostas da turma aqui. Foi bem dividida de novo. Então, 71% colocou que apenas a 1, a 2, a 4 e a 5 estavam corretas. 14% a 1, a 2 e a 3, e 14% a 2, a 3 e a 5. Então, vamos ver aqui. Então, acho que foi 71% da turma acertou. Então, vamos ver. Considerando as seguintes afirmações. A reação da borracha natural com enxofre é denominada vulcanização. Correto. Polímeros termoplásticos amolecem quando são aquecidos. Correto. Polímeros termofixos apresentam alto ponto de fusão. Não, eles não fundem, né? Os termofixos, eles têm essa característica porque se tu aquecer eles, eles não amolecem, eles vão ficar sempre duros, né? Eles são, por isso que são chamados de termofixos. Então, essa está errada. Os homopolímeros polipropileno e politetrafluoretileno são sintetizados por meio de reações de adição. Perfeito. Homopolímeros falam por que homo, né? Porque o monômero, a sua menor parte do monômero, né? Ela é igual, né? Então, o polipropileno e o politetrafluoretileno, ambos têm também reação por reação de adição. Então, esse politetrafluoretileno é o Teflon, que a gente viu antes ali. E por último, a Jaqueline está perguntando ali no chat se, por regra, na condensação haverá ligação nas extremidades, se é só na condensação. Sim, só na condensação. Ela tem essa característica, de fato tem essa característica. Porque tu precisa dos grupos funcionais reagindo, né? Então, se tu der uma revisadinha na aula passada, a gente vai ver que todos os polímeros resultados da condensação, eles vão precisar ter essa, ou no mínimo mais de 2 grupos funcionais, igual 2 ou mais grupos funcionais para que possa ocorrer a reticulação, né? A reticulação não, as ligações químicas. Certo? Mesas de madeira, camisetas de algodão e folhas de papel contêm material polimérico. Correto, só que são os polímeros naturais, né? Assim como a borracha é um polímero natural. Então, fica a alternativa 74% da turma aí atingiu os objetivos do exercício. Né? Foi bom. Tivemos aí um bom exercício, acho que foi válido, revisamos aí, né? Acho que foi bem importante, né? Vanessa, Matheus, Jackson, Jaqueline, Júlia. Valeu? Claro que sim. Oh, ótimo, isso aí, que bom. Então tá, vamos então continuar, né? Conforme dentro ainda, fechamento da parte 4. Então, o que acontece? Só revisando. Na aula passada, então, nós vimos os processos de polimerização, né, um pouco mais detalhados, entendendo os mecanismos que envolviam uma reação de adição, os mecanismos que envolvem uma reação de condensação. Quando nós vimos então, esses mecanismos de reação, nós vimos como as reações aconteciam, nós, então, de fato, percebemos que aquelas reações resultavam nada mais, nada menos do que o que nós podemos chamar de resinas ou polímeros, né? Só que esses polímeros, propriamente ditos, normalmente eles não são já utilizados como o produto final. Então, a gente precisa da indústria de transformação, que daí vai comprar a resina da indústria de segunda geração, né, e daí vai, sim, transformá-la em artefatos. Daí a gente tem a indústria de plásticos, por exemplo,
né? Então, o plástico deve ser definido como material que contém como ingrediente essencial uma substância orgânica polimerizada de grande massa molecular, que é sólida no seu estágio terminal, né? E daí tem aquela questão de nós compreendermos a questão do TG e do TM, né? Então, assim, isso quer dizer o quê? Que para que a nossa molécula seja flexível, né, ela precisa, né, se tiver abaixo, né, do seu TG, o que vai acontecer? Ela vai ficar rígida e quebradiça. Né? Então, para que ela possa ter essa flexibilidade, nós precisamos, então, estar avaliando essas propriedades. Que isso a gente vai trabalhar um pouquinho mais daqui a pouquinho, quando a gente entrar no capítulo 5. Mas, sim, né, mas estão no estado sólido, não estão no estado fundido, no estado líquido. Né? Sim, para o processamento delas, sim, nós vamos precisar também conhecer essas temperaturas para que facilite as misturas e a gente possa, então, formar, né, os artefatos. Mas, sim, né, no estado sólido, no seu estágio terminal. E, numa certa etapa de sua fabricação, do seu processamento, pode ser moldado ou conformada no artigo acabado mediante, então, um processo de fluxo, ou seja, vai ser um fluido. Então, esses plásticos, né, são aplicados à indústria, né, de automóveis, de aeronaves, né, com função estética, resistência mecânica, né, resistência a óleo, resistência elétrica. Né, na indústria elétrica são altamente aplicados, né, por serem isolantes sólidos, devido às suas propriedades elétricas e resistência mecânica relativamente elevada. Né? Na construção civil é aplicado em painéis, pisos, enchimentos, isolamentos, revestimentos, como embalagem, né, pela sua capacidade de formar filmes, atende amplamente o mercado de bens de consumo, além de também ser utilizado como fibras no setor de tecidos e roupas. Então, na indústria de processamento químico, são empregados indutos, tubos, tanques, torres de absorção, bombas, válvulas, etc. Então, graças à grande resistência que opõe aos gases corrosivos, líquidos e sólidos. Então, são substâncias muito estáveis. Né? E em arte decorativa apresentam aplicações ilimitadas. Né? Obviamente que também substâncias plásticas podem conduzir corrente elétrica, só que para isso tu precisa trabalhar com compósitos, né? Daí tu precisa mudar a formulação. Então, para que esse plástico, né, então seja chamado, né, tenha características diferenciadas, né, tu precisa preparar formulações, tá? Que isso era um pouquinho do que nós estávamos falando antes ali com a Júlia, que a Júlia ela trabalhava num dos institutos que a gente tem de plástico, de polímeros aqui, no nosso estado, que é um instituto bem conceituado e que, inclusive, nesse instituto também tem uma parte de inovação, de pesquisa, que não trabalha só com elastômeros, mas também trabalha com plásticos, né, com polímeros, né, onde ali se fazem diferentes formulações. Então, por exemplo, se tu quiser, tu pode estar dosando cargas, né, cargas para aumentar a resistência mecânica, né? Então, no processo, e isso é muito comum também, né, nos TCCs que a gente tem aqui na universidade, que o aluno deseja, né, incorporar serragem, incorporar uma fibra vegetal ou algum outro material, às vezes até um resíduo, né, num composto que vai ter uma aplicação na construção civil, ou vai ter uma aplicação em jardinagem, ou seja lá onde for. Claro que a carga, além de ela dar resistência mecânica, ela também vai ter um custo menor, né, que o custo do polímero, né? Plastificantes, né? Qual é o intuito de se utilizar um plastificante? Né? Então, assim, o PVC, por exemplo, o PVC a temperatura ambiente, né, 25 graus, ele é um sólido rígido,
né? Se a gente for olhar, vamos pensar nos tubos de PVC que a gente utiliza, né, para conduzir água, por exemplo. Então, o PVC, ele é rígido, né? Mas o mesmo PVC, o mesmo polímero, quando incorporado, por exemplo, plastificantes, ele pode se tornar o quê? O filme de PVC, que é aquele filme que a gente utiliza para embalar alimentos, né? Ou ele pode se tornar aquele material que imita o couro, né? Que as meninas gostam de usar, a roupa da mulher gato, né? As piscinas de verão, né? As piscinas que tem aquela lona, então é PVC. Né? Porque como é que fica flexível? Né? Como é que ele fica? Como é que um PVC rígido fica daquela forma? Tem a ver com a mistura de plastificantes, que são substâncias químicas que melhoram a processabilidade, a mistura, e alteram as propriedades originais da resina, né? Reduzem a viscosidade, por isso torna mais fácil a moldagem, a conformação em temperaturas e pressões elevadas também, né, conferem flexibilidade à mistura. Corantes e pigmentos, né, que são substâncias que têm resistência variável à luz solar e a aglomerados de plástico. Então, isso aqui é o que dá cor, né? Então, assim, se a gente olhar a resina, né, de polietileno, PVC, por que um cano de PVC ele pode ser branco, ele pode ser marrom? São pigmentos que são adicionados. Aí teve a Manco lá que lançou os tubos verdes, né, para a linha, a gente tem inúmeras outras características, mas isso são pigmentos, né, que têm fator estético, mas que também podem, né, influenciar na redução dos impactos que a incidência solar pode estar provocando, né, nesse material. Os lubrificantes, né, como estearatos, sabões metálicos, utilizados principalmente no processo a frio, né, objetivando facilitar a operação, e também tem a função de ser auxiliares de processo, né? Então, por exemplo, depois eu vou colocar alguns videozinhos para vocês assistirem em casa, porque muitas vezes a pessoa ela não teve oportunidade de conhecer uma indústria que produz artefatos, né, de plástico, né? Nunca visitou, não conhece processo de extrusão, não conhece processo de conformação em molde. Então, isso às vezes dificulta na compreensão. Então, pensando nisso, o professor em seguida vai passar alguns vídeos de tema de casa, para vocês em casa, no conforto, na hora que puderem assistirem, vai ajudar muito a compreender. Então, por exemplo, para melhorar essa processabilidade, né, às vezes tu quer utilizar esse polímero, né, para obter filmes plásticos, né, ou sacos plásticos. Então, tu vai precisar melhorar a processabilidade dele, né, e daí tu pode estar buscando nesses recursos aí, né. E daí aqui, então, esse videozinho ele fala um pouco sobre onde é que a gente tem os polímeros, né, no nosso dia a dia, videozinho bem bacana. Esse aqui ele fala sobre uma indústria de plásticos, né, de potes plásticos, daí vocês vão conseguir visualizar a presença do pigmento, né, que vocês vão ver que são pequenas, dentro do mar de grânulos de polímero, de resina, vai ter um ou outro, né, grânulo de pigmento, que vai dar toda uma diferença, né, nas características do artefato final já, né. Aqui vai mostrar um pouquinho, né, sobre como é que funciona o processo, né, de transformação. Se eu não me engano, esse videozinho aqui é da Braskem, então é bem legal. Então, todo o transporte é pneumático, vai por ar essas bolhas, aí tem o abastecimento do que eles chamam de canhão, mas que nada mais é do que tem uma rosca sem fim, que é o parafuso, que é onde a resina vai ser aquecida, né, e vai fundir, né, vai atingir, né, a sua temperatura de fusão, e daí a partir do momento que ela vai fundir, então ela vai
permitir com que ela seja, então, fluida, né? Então, ela vai acabar fluindo, e essa fluidização, né, depois permite com que seja moldada, né, através de um perfil ou através, né, de um sistema de prensa. Aqui fala um pouquinho sobre análise de plastificantes, né? Então, bem interessante o material do IPT, onde, né, para a melhoria da processabilidade para as características, né, de determinados plásticos, então são utilizados plastificantes químicos, né, fitálicos. Só que alguns destes, eles têm problemas, eles causam problemas à saúde. Então, o IPT mostra que eles, né, como que eles fazem essas análises, né, e conta um pouquinho sobre essa história interessante para vocês. Esse aqui, né, é um videozinho de uma professora que fala sobre o processamento, é bem bacana também, conta um pouquinho sobre a indústria de transformação, inclusive ela volta um pouquinho, ela vai lá no NAFTA, aí fala da indústria de primeira geração, dos monômeros, da polimerização, até as misturas, né, extrusão, compressão e, né, formação aí dos artefatos de plástico. Bom, com relação, então, à indústria de plástico, eu acho que vocês estão bem, né, fundamentados. Então, a gente viu de onde é que vem o plástico, né, nós vimos de onde vem, né, lá do petróleo, daí do petróleo passa na indústria de primeira geração, daí a gente já teve algumas introduções sobre polímeros, né, de características de polímeros, de características de processo produtivo de determinados polímeros. Daí a gente, na parte 4, a gente caracteriza já o tipo de reação que envolve para formar os polímeros, e daí a gente avança um pouquinho mais para que a gente consiga colocar nossos pés no chão e consiga enxergar, mas onde é que está isso no nosso dia a dia, né? A gente viu a indústria de plástico. E da mesma forma a gente vem aqui agora falar sobre a indústria de borracha, né? Que é a indústria que daí volto de novo a pegar o exemplo da Júlia, que ela, né, conseguiu aí, né, não só, digamos, eu acho que está situada no ramo de polímeros como um todo, mas atualmente ela está numa indústria de borracha. Desculpa. Então, por exemplo, já a indústria de borracha, né, a origem dela foi na borracha natural, né? Então, se descobriu a borracha natural, se percebeu que esse polímero natural tinha aplicações muito interessantes, tinha flexibilidade, tinha resistência, né? Goodyear descobriu, né, que o processo de vulcanização, então, permitia com que os elastômeros tivessem uma melhor, né, elasticidade e tivessem, então, um processo irreversível, ou seja, uma vez vulcanizado, a borracha ela teria elasticidade, então ela iria sofrer deformação e retornaria quase que na íntegra a sua, né, estrutura inicial, né? Porém, a evolução dos elastômeros veio principalmente, né, durante a Segunda Grande Guerra, né, que foi quando os suprimentos de borracha natural não foram suficientes para a demanda bélica, e daí se começou uma grande busca, né, por borrachas sintéticas. E elas também vieram do mesmo lado dos plásticos, né? Só que a grande diferença é que os polímeros que originam, então, os elastômeros, eles vão... porque quando a gente viu lá o processo de polimerização, né, na sua grande maioria, seja adição, seja condensação, né, a maior parte dos que a gente chamou de plásticos, tá? Os polímeros, que vão ser os polímeros termoplásticos, aqueles que
Sob o processo de calor, eles fundem e podem ser processados, e depois, quando é cessado esse calor, eles voltam ao seu formato natural. Eles não têm característica de elasticidade, mas sim uma certa flexibilidade promovida pelas suas propriedades físicas, que está principalmente dentro da TG, que é a temperatura de estado de transição vítreo. Então, saindo um pouco dessa linha, ou dentro dessa linha, a gente tinha o quê? Que esses tipos de plásticos polímeros, eles normalmente saturados, ou seja, os seus monômeros, sim, são insaturados quando o processo é por adição, mas são, essencialmente, então, vão ter aquela dupla ligação quando monômeros, mas depois, então, do processo de polimerização, normalmente eles vão ser saturados, ou seja, não vão mais apresentar ligação insaturada, ou seja, não vão mais apresentar ligação pi, ou seja, dupla ligação na estrutura da cadeia carbônica. Diferente do que acontece, então, nos elastômeros. Então, os elastômeros têm essa característica, que os seus polímeros vão apresentar insaturações no meio da estrutura. E essas insaturações que vão ser, hoje a gente já vai ver um pouquinho disso, no capítulo 5, na parte 5, essas insaturações que vão ser, então, os pontos onde ocorrerão o crosslink, ou a ligação cruzada entre polímeros. Porque o polímero, que é o foco do capítulo 5, que é o que a gente vai entrar hoje, dependendo, nem sempre ele vai ser linear, ele vai, com certeza, apresentar suas ramificações, e a presença dessas ramificações, às vezes, atrapalha o processo, digamos assim, por isso até alguns vão ter alta cristalinidade, outros não, porque essas insaturações, elas acabam atrapalhando, a aproximação das cadeias e a formação de estruturas ordenadas, que é o que ocorre na cristalização. Então, o que ocorre? Essas ligações, essas insaturações, então, vão ser pontos de reação, onde podem, então, ocorrer ligações entre uma macromolécula e outra. E é isso que a gente depois vai entender, que é o que dá essa característica incrível que os elastômeros têm, que é o principal da elasticidade, de sofrer deformação e de ter a memória, ou seja, sofre deformação, mas depois retorna para as suas dimensões de origem. Então, a descoberta, de que esses monômeros também combinados poderiam formar elastômeros sintéticos, foi o grande achado da Segunda Guerra Mundial. Então, todo o suprimento que antes era só de uma origem natural acabou de não mais fazer sentido. Então, até o professor vai mostrar alguns vídeos, um vídeo aqui do Brasil, do Amazonas, do Pará, se eu não me engano, onde tem uma unidade de produção de látex e de borracha natural, mas é uma coisa que tem algum produto ou outro que a borracha natural ela vai te dar umas características interessantes, o custo dela até um pouco menor, mas como a gente viu na aula passada, nós temos um polímero que imita a borracha natural, obviamente. Só para fazer uma perguntinha. Júlia, vocês utilizam borracha natural lá na tua fábrica? Sim, borracha natural, EPDM, nitrílica, silicone, Viton. Vocês utilizam vários tipos de elastômeros. Varia do cliente, do que ele quer. Do que ele quer, exatamente. Porque cada tipo de elastômero vai ter suas propriedades quando finalizado o processo. Então, nós temos aqui o isopreno, que é o látex, só para a gente relembrar. Nós temos também o isopreno, que é o isopreno sintético,
né, que é o produzido no laboratório. E vejam, o monômero ele é duplamente insaturado, o monômero. Daí o que acontece? Lembram da reação de adição? Essa insaturação, então, passa para o meio, passa aqui para o meio, né? Onde caracteriza aqui, e nas extremidades, então, há o crescimento da cadeia. Daí forma o cis-1,4-polisopreno, né? Que pode ser tanto a borracha natural quanto a borracha sintética. O butadieno, por exemplo, da mesma forma, né? Aqui há a troca, daí forma o polibutadieno, né? A borracha. O estireno, né? Que normalmente vai ser combinado com butadieno estireno, né? Para formar o que nós chamamos de SBR, certo? O monômero acrilonitrila e butadieno, né? A acrilonitrila mais o butadieno para formar o butadieno acrilonitrila, né? Que são as borrachas nitrílicas. Então, vejam, vai ter uma ramificação, né? Nitrílica aqui, ó. O cloropreno, né? Que vai formar, então, o neoprene, né? O CR, né? Cloropreno Huber, o R sempre de Huber, né? O isobutileno isopreno, né? Para formar a borracha butírica, né? O butil. O tetrasulfeto de sódio de cloro de etileno, que é o tiocol, acho que esse aqui não é tão comum, esse tipo de... E aqui que são as borrachas de silicone, né, que é o dimetilsiloxana, que é o monômero, né, para a formação do polissolosana. Deixa eu ler melhor aqui, dimetilpolisiloxana, que nada mais é do que o silicone, tá? Então, essa figurinha, o professor pegou do Shruv, e essa figura ela está presente no material 4, que mostra quem são os monômeros, né, de qual é a unidade do polímero ou do copolímero. Lembrando que o copolímero sempre vai caracterizar pela presença de duas unidades, dois monômeros diferentes, né? E o polímero, ou um homopolímero, vai ser quando as unidades são iguais. Bom, da mesma forma que a gente viu para os plásticos, a borracha, ela também, sozinha, ela não vai ter as propriedades adequadas para aplicação em artefatos, seja uma peça de automóvel, seja, né, um artefato doméstico, seja, né, N aplicações que nós temos aí para as borrachas, tá? Que sempre vão ser foco de quê? De resistência ao impacto, né, de resistência, né, mecânica, no sentido de absorver impacto, de reduzir ruído, né, de reduzir vibração. Então, é um material que tem essas características, né? Então, para que essa borracha, então, seja, né, de fato aplicável, ela vai precisar, né, de agentes, por exemplo, de vulcanização ou de cura. Então, esses agentes de vulcanização, daí vai entrar o enxofre, né, o monocloreto de enxofre, o selênio, telúrio, compostos de disulfeto de tiurã, paraquinonas, dioximas e polissulfetos poliméricos. Ou seja, aqui a gente não tem só o agente, né, de vulcanização propriamente, os fornecedores só de enxofre, né, para o processo para promover o crosslink. Mas isso também pode ser promovido por quem? Por uma ligação carbono-carbono. Então, da mesma forma que essa insaturação aqui, ela pode, né, sofrer um crosslink com enxofre, também esse crosslink pode ser entre carbonos, né? Para isso,
a gente pode usar, né, um peróxido, né, e esses peróxidos, eles vão ter essa função também de formar esse crosslink. Os aceleradores de vulcanização, né, que tem a função de tornar o processo mais dinâmico. Daí nós temos aí os mercaptobenzotiazóis, os disulfetos de benzotiacilo, o dietil de tiacarbamato de zinco, disulfeto de tetrametiltiuram, monossulfeto de tetrametiltiuram, 1,3-difenilguanidina. Aqui é o que talvez a Júlia vai entender, que é os MBT, né, os ditilcarbamato de zinco, né, que seria o ZMBT, né, o disulfeto de tetrametiltiuram, que é o TMTD, né, tem o TMTM, né, que são os diferentes tipos de siglas que também são utilizados para acelerador de vulcanização. Nós também vamos ter os ativadores, né, dos aceleradores, que são os que promovem com que essa aceleração aconteça de uma forma mais dinâmica, que são os óxidos de zinco, o ácido esteárico, o litárgiro, o óxido de magnésio, as aminas e os sabões de amina. Os retardadores de vulcanização, que por que é importante o retardador de vulcanização? Porque, às vezes, o processo de fluidez, o processo de prensagem, né, ou até mesmo de extrusão, porque uma vez vulcanizado, o processo é irreversível. Então, depois, a borracha ela vai ter uma certa fluidez até um certo ponto. A partir do momento que ela atinge o seu grau máximo de vulcanização, ela vai assumir um formato fixo, né? E, às vezes, essa vulcanização ela não pode acontecer, por exemplo, no meio do processo. Então, a finalização dela tem que acontecer depois que a peça estiver, digamos assim, nas dimensões às quais ela foi projetada. Então, em muitas situações, tu vai precisar usar um retardador de vulcanização para quê? Para retardar o processo de finalização do produto, que entra, então, o ácido salicílico, o ácido benzoico e o anidrido fitálico, né? Os retardadores de envelhecimento, ou também conhecidos como antioxidantes, que são à base de de fenóis e aminas, né? Então, entra o N-fenil naftilamina, né? O difenilamina alquilado, compostos derivados de amina e de fenol. Também, assim como nós também utilizamos em plásticos, entram as cargas estruturantes, né? Então, por exemplo, um pneu, a quantidade de carga que vai é enorme, né? E a principal carga é o negro de fumo. Então, o negro de fumo, que como o próprio nome diz, ele é um material escuro, né? Então, por isso que o pneu é escuro. Daria para fazer pneu branco? Sim, só que daí tu teria que usar uma carga, por exemplo, sílica, né? Só que as características que a carga de negro de fumo, que é composto basicamente de carbono, dá ao artefato final, são características que às vezes tu não iria conseguir utilizando outro tipo de carga estruturante, tá? Os amolecedores e impregnadores, né, que são os óleos de petróleo mineral, daí a gente pode ter os alifáticos ou os aromáticos, né, os alifáticos, como a gente já viu lá atrás, né, de cadeias, né, lineares, né, e não aromáticas, né, então os alifáticos, e obviamente que o nosso intuito não é que ele sofra reticulação, então, normalmente, os alifáticos até vão ter uma ou outra insaturação, mas também nós podemos ter os óleos minerais parafínicos, né? Os alcatrões e resinas de pinho, frações de alcatrão de carvão, né? Os auxiliares de processo, como FACS ou FACS, né, que é obtidos a partir de óleos vegetais vulcanizados, os estearato de cálcio,
os ácidos graxos de zinco, magnésio, cálcio e ceras. Vejam a quantidade de ingredientes. Então, o professor teve um momento da vida dele que eu trabalhei produzindo, né, esses materiais que são incorporados à borracha. Então, por exemplo, FACTS foi a minha dissertação de mestrado. Então, eu estudei, eu desenvolvi um processo, né, que polimerizava o óleo de soja, né, esse óleo de soja, então, polimerizado, ele era vulcanizado e obtinha-se esse FACTS, que era utilizado como um auxiliar de processo, né, para dar formato, para dar características aveludadas ao produto final. Então, o FACTS é muito utilizado em cilindros de impressão, né, em estruturas de batentes de carro, né, batente de porta de carro, que é aquela borrachinha que, quando tu fecha, dá a vedação, e daí quando tu abre, ela volta para o formato e ela esmaga e volta, né? Então, o FACTS ajuda essas características. Inclusive, a história do FACTS ela é bem interessante, porque o FACTS, em um primeiro momento, ele era um óleo vulcanizado que tinha as características muito parecidas com uma borracha, né? Então, em um determinado momento, né, da história, quando só se tinha a borracha natural, na falta de borracha, né, se reduzia dentro da formulação o elastômero e se acrescentava uma boa parcela de FACTS, né, que eram óleos vegetais vulcanizados. Claro que as características mudavam, mas, né, todo borracheiro, né, todo formulador de borracha, o cara é quase que nem um artesão. Ele faz uma mistura que vai gerar um produto final, né, que vai ter aquelas características a qual o cliente, né, define. Eu quero resistência a óleo, né, e qual tipo de óleo? Né? Eu quero resistência ao formato. Eu quero uma borracha que faça adesão em um metal. Então, tem uma série de características que o borracheiro, eu quero uma borracha que resista tanto de atrito, que tenha uma resistência à compressão, tenha uma resistência, né, ao estiramento, né? Então, tem uma série de características que tu define e que tu trabalha, então, na formulação para chegar nesse ponto. Então, não é só a processabilidade. Então, nesses produtos, eles não vão só te dar uma processabilidade melhor, mas eles também vão permitir com que o teu produto final, o teu artefato final, tenha características diferenciadas. Agentes de inchamento ou esponjantes, né, que são as borrachas que vão ser fofinhas, né, digamos assim. Então, bicarbonato de sódio, de amônio, os diazoaminobenzeno, dinitrilo pentametileno, tetramina, dinitropentametileno, tetramina, o fluorocarbonos, azodicarbonamidas, nitrosotereftalamida, né? Então, são tudo agentes que, sob aquecimento no processo, então eles se decompõem formando gases. Por exemplo, o mais comum aqui é o bicarbonato de sódio. O que acontece quando o bicarbonato de sódio é utilizado em bolos, né? Tu bota o bicarbonato de sódio e ele é ativado com temperatura, né? Então, dentro do forno, quando o bicarbonato é ativado, ou seja, ativado entre aspas, na realidade ele sofre a decomposição, liberando um sal de sódio, né, óxido de sódio, e CO2, por isso que o bolo cresce, né? Então, da mesma forma, se tu precisar de um artefato que seja que tenha um esponjoso, que tenha flexibilidade, que seja fofinho, a gente vai precisar
usar um agente de inchamento ou um esponjante, né? E os peptizantes, né, que são os redutores de viscosidade da borracha, rompendo a cadeia do polímero, baixando a massa molecular e facilitando o processamento. Um exemplo são as mercaptanas aromáticas, que são os tiofenóis. Um exemplo dos peptizantes, eles são muito utilizados, principalmente na recuperação de compostos que já foram, então, vulcanizados. Então, por exemplo, uma vez vulcanizado, tu não tem mais o que fazer com aquele material, ele não é reciclável, né? Mas tu pode utilizar ele como carga, só que ele vai ficar duro, ele não vai ter aquela... Ele vai ser elástico, né? Então, o que tu faz? Tu adiciona esse peptizante que ele vai romper essas cadeias. Então, ele reduz essa resistência promovida, né? Ou tu também pode utilizar um peptizante quando tu tem, né, uma estrutura que tem um peso molecular muito elevado e tu queira baixar, né? Mas, normalmente, os peptizantes são utilizados. Por exemplo, os carpetes de automóveis, né, na sua grande maioria, são feitos a partir de borracha reciclada, né, que são borrachas, né, de restos de processo, que são, então, dosados os peptizantes, e os peptizantes não têm essa função de quebrar essa cadeia. Claro que tu não consegue fazer só utilizando, né, a borracha reciclada, mas tu utiliza ela como uma boa parte de carga, né, sobre a formulação. Daí aqui o professor, então, traz para vocês como é que eles fazem para a produção da borracha natural, esse pessoal aqui que é lá do Pará, né? Aqui eu mostro um vídeo bem interessante, né, da Fragon. A Fragon é um dos maiores fornecedores, né, de produtos para borracha, né? Até, se eu não me engano, não, eu acho que eu estou enganado, mas é um exemplo, tá, de fornecedor. Tem outros, né, tem outros. Aqui, essa dupla aqui, né, eles falam um pouco sobre todo o processamento, é bem bacana. Essa pessoa da direita, ele fica fazendo uma entrevista com aquele senhor de camisa listrada que ele apresenta a fábrica. Então, eles vão desde da parte de matéria-prima, né, recebimento de matéria-prima, a parte de mistura, daí eles vão falar de Banbury, né, que é um misturador fechado, e daí eles vão falar de prensa, vão falar de extrusão. Então é bem bacana, porque ele fala bem o que acontece numa indústria de borracha. Aqui, né, fala um pouquinho sobre a fábrica lá em Feira de Santana da Vipal, fabricação de pneus, né. Esse aqui, né, esse aqui é bem completo, esse aqui é um vídeo de Portugal. Então, ele fala sobre a produção de pneus, eu acho que é da Continental, bem bacana também o vídeo. Esse aqui fala sobre uma produção de um artefato especial à base de borracha nitrílica colorida, bem bacana também, né? Esse aqui mostra como tu pode fazer uma mistura em um misturador aberto, que daí são cilindros, então dá para te também fazer a mistura em cilindros. O problema é que aqui tu vai ter muita liberação de pó, mas também é possível. Daí aqui mostra os aditivos, o nego de fumo, os corantes, né, os agentes de vulcanização, a borracha, né? Aqui um composto de Viton, esse é o Viton. E a gente finaliza, então, o capítulo 4, né, onde a proposta era essa, que vocês tivessem uma boa noção, então, da indústria de borracha, processo de polimerização e onde é que vai ser usada a borracha. Já no tema 5, então, a gente aprofunda um pouquinho mais na compreensão da questão do peso molecular. Então, assim, por exemplo, aqui eu trago que, por exemplo, os polímeros de adição, eles vão ter peso molecular maior do que os polímeros de condensação, né? E essa diferença nos pesos moleculares vão afetar diretamente,
né, nas suas propriedades físico-químicas, né? E, obviamente, então, essas atrações, né, entre as moléculas, né, vão ser atrações do tipo de Van der Waals ou pontes de hidrogênio, tá? Isso vai depender se houver a disponibilidade de oxigênio e hidrogênio, né, nas suas cadeias, mas na sua grande maioria Van der Waals. E também, nesse entendimento das moléculas, uma vez formada, a maneira como elas ficam empacotadas, né, se for um polímero não polar, né, tudo isso vai fazer com que essas cadeias, então, tenham propriedades distintas. Por quê? Porque a gente vai ter nada mais, nada menos do que grandes cadeias moleculares de grandes comprimentos. Se for por adição, o comprimento é maior, mas nem sempre o comprimento vai ser linear. Então, nesse capítulo 5, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, através do processo de polimerização, tem como tu direcionar características para o crescimento desses polímeros, mas que é a partir disso que tu vai ter, então, as propriedades pré-definidas. Então, essas propriedades constituem uma circunstância afortunada, uma vez que os polímeros, por condensação, que são as poliamidas, poliésteres, de peso molecular elevado, são de difícil obtenção, pois a reação se desenvolve através de deslocamento de equilíbrio. Então, é por isso que a gente não consegue formar, né, polímero de condensação de elevado peso molecular, porque chega um certo ponto que, se tu não retira as pequenas moléculas que vão se formando, né, no processo de condensação, tu acaba deslocando o equilíbrio, né, não para o lado do crescimento da cadeia. E aqui, nesse parágrafo, aqui eu explico um pouquinho disso. Então, o outro ponto de interesse é a cinética da reação, pois a policondensação envolve o ataque de um monômero sobre o grupo funcional mais próximo. Então, sempre trabalhando aquele conceito. A adição precisa da insaturação, né? Agora, quando a gente falar de condensação, a gente procura o grupo funcional, né? Que pode ser um grupo ácido carboxílico, um grupo álcool, um grupo amina, né? Um grupo, né, carboxílico, um grupo amina, para quê? Para formar, então, né, os polímeros. Então, para o crescimento, né, tu vai precisar, cada grupo funcional mais próximo, seja um outro monômero ou uma cadeia. Então, quando ele vai dando crescimento, aqueles que não reagiram ainda, ou eles vão se formar com novos, né, com outros, né, monômeros soltos, ou eles vão se ligando àquela cadeia em formação. Então, assim, uma reação interrompida, bem antes do término, né, uma reação de policondensação, apresentará milhares de oligômeros, ou seja, moléculas com número finito de monômeros, de peso molecular, né, encontrados, e praticamente nenhum monômero. Então, é muito comum nós termos isso nos polímeros de condensação, onde tu vai tendo formação ao mesmo tempo de vários polímeros, só que não de elevadíssimo peso molecular, mas sim de pequenos. E isso, depois eu vou trazer para vocês vídeos que vocês conseguem enxergar isso. Então, eu peguei um material bem interessante da Axo mostrando, né? Tem aqui, daí eu tive que buscar material, não na nossa língua, porque estava bem pobre na nossa língua, mas é bem simples, é só vocês, na configuração do YouTube, tem como vocês acrescentarem legenda, e depois de acrescentar a legenda, tem como vocês mudarem, né, fazer tradução simultânea em português. Então, não fica bem certinha a tradução, mas dá tranquilamente para vocês terem uma compreensão bem melhor, né? É melhor do que nada, né?
Então, assim, ó, uma reação, né, esses polímeros, então, por exemplo, provavelmente apresentarão propriedades de uma cera. A obtenção de um polímero com peso molecular mínimo para originar uma boa fibra necessita que suas cadeias relativamente curtas sejam condensadas para gerar cadeias mais longas, né? Sendo o processo repetido até o ponto em que se atinge o equilíbrio entre a polimerização e a despolimerização via reação reversa. Já um processo via radical livre, né, usualmente conduzida pela poliadição, proporciona o aparecimento de cadeias poliméricas que crescem atingindo peso molecular de 1 milhão, enquanto durante o processo de polimerização o material não reagido irá permanecer como monômero. Essa é a grande diferença. E isso é, obviamente, a diferença que nós vamos estar cobrando na prova, né? De você entender. Um polímero de condensação, ele também vai formar polímero de grande peso molecular. Só que, como são grupos funcionais que precisam se encontrar, a formação de oligopolímeros, que são polímeros de peso molecular um pouco menor, é muito maior. E é muito difícil permanecer monômeros, né, entre as cadeias poliméricas, diferente do que acontece na reação por adição. Assim, o iniciador, né, como, por exemplo, um peróxido, ao sofrer decomposição térmica, inicia uma cadeia que irá crescer até que todo monômero seja consumido. Sob o ponto de vista da cinética, a velocidade da reação poderá ser acelerada pelo caráter exotérmico da polimerização, envolvendo a perda da ligação dupla ou pelo ganho da viscosidade do material reacional, promovendo a redução da velocidade da reação, pois irá tornar cada vez mais difícil o encontro do monômero com a cadeia em crescimento. Ele vai crescendo, a viscosidade vai aumentando, a tal ponto que daí aquele monômero não consegue mais se aproximar, e daí a cadeia acaba, né, parando o seu crescimento. Daí aqui que eu falo para vocês, os vídeos, então, dessa AkzoNobel, né, que eles são produtores desses peróxidos orgânicos, eles mostram como é que se dá o crescimento da cadeia. Muito bacana. Então, eu procurei polimerização por adição, né? Aqui entra também polimerização por adição, que é via radical livre, e também procurei o processo de polimerização por condensação, que daí aqui fica bem nítido, né? O que acontece? Tu tem um crescimento, então tu precisa dos grupos funcionais para que ocorra, então, esse crescimento. Né? Aqui mais um. É bem isso, tá? Tu vem aqui, ó, tu clica aqui, vai aparecer o quê? Vai aparecer a legenda. Daí tu clica em configuração, daí tu pede tradução automática e procura, né, e muda, né, de inglês para português. E esse aqui é um professor, né, que em sala de aula ele mostra a reação de produção de nylon e mostra a reação de produção da poliuretana, né, de um poliuretano. Então, ele mostra como que ocorre a reação, faz a mistura, 2 líquidos, daí forma, né, um material, né, filamentoso, que é o nylon, e o outro aqui ele forma, então, mistura os 2 líquidos, daí vai formando esse material expandido aqui, que é o PU. Bom, curiosidades. Então, assim, ó, entenda em que, né, dimensão que a gente está. Então, só para a gente entender. Né, quando a gente está falando de moléculas, pessoal, a gente está muito abaixo do que nós enxergamos. Aqui, por exemplo, isso aqui são exemplos. Ó, isso aqui é uma vista microscópica de uma camiseta de futebol. Então, aqui são as fibras da camiseta de futebol. Então, quando a gente fala aqui a gente está falando tudo de moléculas, né? Nós estamos falando de ligações químicas. E quando a gente olha para uma camiseta de futebol, isso aqui são as linhas, só que essa linha é formada por uma infinidade de moléculas poliméricas. Aqui um exemplo de um fio dental usado, né? A comida aqui, ó, o fio,
né? Aqui as cerdas de uma escova de dente, um sistema de velcro, né? Como é que funciona? Um material de maior resistência e outro de menor resistência, né? Agulha e linha, né? Então, olha a linha. Isso aqui, por exemplo, não é uma cadeia. Aqui tu tem inúmeras cadeias de polímeros, sei lá, isso aqui se é poliéster ou se isso aqui é nylon, eu não sei. Aqui uma corda de violão, né? Então isso aqui são fios de nylon. Aqui é aço, mas aqui cada fiozinho desse aqui é composto por inúmeras cadeias, né, poliméricas. Então, só para vocês entenderem, se alguém tem uma agulha em casa, então olha para a agulha e imagina, cara, a gente está falando de algo muito pequeno, né? Mas é o que vai dar as propriedades, é o que vai dar as características, que é mais ou menos o que a gente vê aqui dentro desse material que o professor disponibilizou para vocês, dentro do material que vocês têm aí no capítulo 5, onde fala dos exemplos típicos para elastômeros, plásticos, fibras, as definições, né, a capacidade de estiramento, quanto que pode ser estirado, a capacidade de deformar, a dependência das propriedades mecânicas à temperatura e a tendência a cristalizar, né? Então, é nessa linha que a gente precisa compreender, né? Quando a gente fala, então, dos elastômeros, dos plásticos e das fibras. Bom, e acho que é a última parte que a gente vai falar, né? Daí o restante a gente vai continuar na próxima aula, mas é aqui que eu estava comentando com vocês. Então, a elasticidade é uma propriedade específica das borrachas, né? Que ela é resultado da estrutura do polímero, onde suas grandes moléculas flexíveis tendem assim a enrolar de uma maneira caótica e que, quando esticadas, né, se desenrolam. Então, esse arranjo de moléculas desenroladas tem uma geometria mais específica do que o enrolamento caótico, e por isso apresenta uma energia, uma entropia, então, menor. Assim, quando o material esticado é solto, a entropia aumenta e a borracha, então, se contrai. Ou seja, quando ela está no seu formato inicial, né, que é o formato de conformação final, ele apresenta uma entropia menor. Agora, a partir do momento que tu estira ela entra no estado de entropia, de agitação muito maior. Por isso que, quando tu larga, ela retorna para a sua origem. Então, avaliando, né, individualmente as cadeias, essas podem deslizar umas sobre as outras, né? Então, o que levaria a uma deformação permanente. Se o mesmo permanecer sob tensão, né? Mas objetivando manter essa capacidade de estiramento e recuperação, as borrachas, então, devem sofrer a reação de vulcanização, na qual propicia a ligação entre as cadeias, impedindo que ocorra o deslizamento pleno e permanente, porque, assim, até um elastômero, se tu vai pegar a resina, elastômero e um plástico, tu vai ver que a borracha ela tem uma certa flexibilidade, até uma certa pegajosidade, mas que se tu estirar muito, tu vai acabar rompendo, né? No sentido de que ela também não vai ter a sua propriedade, né, original de retornar, ou seja, as cadeias acabam se rompendo, se afastando. Então, com o processo de vulcanização, tu acaba evitando isso, que é o que a gente enxerga aqui. Tu vai ter ali um exemplo de uma macromolécula sem ramificação, uma com ramificação, e uma com as reticulações, ou ligações cruzadas. Então, o que acontece? Tu promoveu o estiramento aqui, então essas ligações aqui, essas ligações que vão ser promovidas pelos agentes, então, de reticulação ou de vulcanização. Ok?
Bom, o que fica, então, nessa meia hora final? Fica aí para vocês, então, realizarem a leitura, tá, de processos petroquímicos, parte 4, finalizar, e dar início à leitura de processos petroquímicos, parte 5. E finalizar o livro, né, que vocês já devem ter começado a leitura na semana passada. Lembrando, então, que o que vai ser o TDE, né, vai ser essa sala de interação, onde vocês vão elaborar uma sinopse de, no mínimo, 500 caracteres, associando os vídeos apresentados e a leitura concluída. Então, é importante vocês fazerem essa leitura, assistirem os vídeos e associar, né? Que nem mais ou menos eu dei uma explicação breve ou prévia de cada vídeo, né? Fiz uma pequena introdução. É importante que agora vocês, depois da leitura, assistam os vídeos e, né, façam, né, uma boa sinopse do que vocês viram, o que vocês identificaram, o que acharam de curioso, né, e o que contribuiu, principalmente para o crescimento de vocês dentro dessa disciplina de processos petroquímicos, ok? Muito bem. Vanessa, Jaqueline, Júlia, Matheus, tranquilo, eu vou encerrar a gravação por agora, e daí depois vocês têm atividade.